tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês de um assunto que aflige ou que gera uma ansiedade na maioria dos pais, que é a questão da fala, né? O bebê mal nasce, a gente começa a pensar, quando que ele vai falar? O que ele vai falar primeiro? Vai ser mamãe? Vai ser papai? E nisso a gente começa a ficar tagarelando no ouvido da criança. E a primeira coisa que realmente eu queria falar sobre esse assunto é que não adianta tanta ansiedade em cima disso. Cada criança tem o seu tempo. Às vezes a gente compara o primeiro filho com o segundo, ou mesmo o nosso filho com o filho do vizinho. E não adianta, cada criança tem um período de desenvolvimento, é perfeitamente normal. Todas estão, a que fala mais rápido e a que fala mais devagar provavelmente estão no tempo certo. É um ritmo pessoal mesmo, que a gente precisa respeitar. Eu vou falar para vocês um pouquinho de parâmetros, mas eu queria deixar claro que são parâmetros muito variáveis, justamente porque cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento. Serve como um balizador, mas ele aceita muita variação para cima e para baixo. Ao redor dos 6 meses, as crianças começam a falar as primeiras sílabas. Então é o mamamamã, dadadadá, todos esses sonzinhos que a criança começa a emitir ao redor dos 6 meses. A primeira palavra, de fato, vem em torno de 1 ano de idade. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, não tem importância. E também tem um parâmetro que é assim até um pouco assustador, que falam que dos 18 aos 24 meses a criança pode falar até 200 palavras. Isso é desesperador no sentido de que assim, seu filho fala 10. Você fala, meu Deus, 10 para 200? Não tem problema, 10 está dentro do desenvolvimento. O que eu li que é um pouco preocupante é a criança não ter nenhum tipo de linguagem até os 2 anos de idade. A linguagem é diferente da fala, eu vou falar disso mais pra frente, tá? Não é a mesma coisa, e a criança não falar até os 2 anos, ainda assim tem uma margem de tolerância, não tem problema nenhum. Bom, eu queria contar pra vocês coisas que a gente como pais e como cuidadores podemos fazer para incentivar, para estimular essa fala ou para estimular o aprendizado deles. A primeira coisa é justamente conversar. É a partir da nossa voz e do nosso exemplo, então eles aprendem muito por imitação, que vem a primeira sonoridade, os primeiros sons da criança. Então é legal você narrar coisas do dia a dia, então, sei lá, você vai trocar a fralda, você fala, eu vou trocar sua fralda, vou te deixar limpinho, olha o seu bumbum, nomear partes do corpo, coisas cotidianas mesmo, não precisa nada mirabolante. A segunda coisa muito importante é o tom da sua voz. A gente, no nosso tom de voz, demonstra emoções. Então, quando a gente está feliz, a gente fala eufórico. Quando a gente está brava, a gente faz uma entonação diferente. E é muito legal passar isso para a criança, porque é a primeira demonstração para ela de sentimentos mesmo. E elas conseguem captar isso. Elas notam a nossa voz de quando a gente está dando uma bronca, dizendo um não. E quando a gente está fazendo um isso, filho, parabéns. É completamente diferente a entonação e é legal nomear isso para a criança. A terceira coisa é que a gente sempre fale de forma correta. A gente não precisa corrigir a criança, é completamente aceitável que ela tente imitar da forma dela, mas é bacana a gente pontuar o correto. Então vamos supor, a criança fala mamá, tetê, mas a gente deve falar leite, mamadeira, o correto, porque ela vai aprender a partir da gente. O mesmo acontece com diminutivo. Não é bacana falar mesinha, cadeirinha. Nessa situação, as palavras ficam todas muito parecidas, a sonoridade é muito parecida. E isso dificulta o aprendizado, a memorização da criança. Então, fale em tom normal, sem infantilizar a voz, da forma correta e sem usar tantos diminutivos. A quarta coisa, que a gente percebe isso naturalmente, é o relacionamento com outras crianças. As crianças aprendem demais com outras crianças. Elas conseguem diferenciar a voz de uma criança, a voz de um adulto, e para elas é mais natural aprender no convívio social. Eu vejo a Lelê mesmo, assim, quando eu coloco ela com outras crianças ou com um priminho e tal, ela fica observando, assim, você vê que no segundo seguinte ela está imitando o que ela acabou de ver. Eles aprendem demais, assim, e com a fala é a mesma coisa. Por isso que quando entra na escola, tem
um ganho assim super rápido de desenvolvimento, é o relacionamento com outras crianças. A quinta coisa é a gente fazer contato visual, porque através da leitura labial a criança consegue entender o movimento que a gente está fazendo, isso é muito bacana. Então procure falar sempre virado para a criança, não, né, a criança daqui eu estou falando para lá, é legal fazer esse contato. A sexta coisa é para a gente estimular a criança a falar. Nós como pais e mães, a gente tem um relacionamento com a criança muito natural, assim. E a gente sabe os desejos delas, muitas vezes antes delas pedirem. Mas é bacana incentivar, não dá na hora, ou a criança contar e a gente dá determinado objeto. Estimule, pergunte, é a mamadeira que você está querendo? Então é legal a gente deixar, ou mesmo se for pegar, nomear o objeto que você está pegando. Isso incentiva ela. A sétima coisa é brincar, ensinar brincando, cantando, lendo história. Tudo isso são estímulos diferentes, mas que igualmente são muito ricos para o aprendizado da criança. Então não precisa ser aquela coisa forçada, é uma coisa natural mesmo. Brincando você nomeia, cantando você está fazendo cabeça, ombro, sabe? Essa coisa assim, você está mostrando para ela onde está o ombro, onde está a cabeça. É uma forma bem legal de ensinar. E a oitava coisa, que a gente talvez não veja como um estímulo, mas é um estímulo, é dar o tempo da criança. Não adianta falar 24 horas na orelha da criança achando que isso vai fazer ela falar mais cedo. O silêncio também é importante. Então, dê o tempo da criança, deixa ela assimilar as coisas, ela descobrir as coisas sozinha, sem o estímulo o tempo todo de um adulto. É muito, muito importante essa questão do silêncio e que a gente acaba não se lembrando, né? A gente fica tagarela, 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 achando que isso vai fazer eles falarem mais. Então essas foram as minhas diquinhas, são 8 dicas ricas, mas que devem ser feitas de formas naturais. Assim, a gente não precisa forçar esse estímulo para a criança. É só a gente sabendo disso, a gente vai inserindo no dia a dia de forma simples. E por último, eu queria falar para vocês sobre sinais de que a gente deve, como pais, né, cuidadores, ficar atentos para buscar uma ajuda de um especialista. O que eu tinha falado no começo, a diferença entre linguagem e fala, é muito bacana. A fala é essa verbal, né? Se expressar dessa forma. Mas a linguagem é muito vista pelos especialistas como algo importante. Então, a criança olhar, fazer contato visual, a criança apontar, a criança através de gestos ou da linguagem corporal se fazer entender, isso tudo é tão importante quanto a fala. Ela é parte, né, do processo, é a linguagem da criança, ela está transmitindo o que ela quer. Então, a criança que tem um atraso, ela não faz esse tipo de linguagem, é muito defasada. Então, se o seu filho olha, faz a linguagem dele, ou pega o objeto e te dá o objeto, isso tudo é uma forma de comunicação e deve ser valorizado. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é o tom de voz. Então, o tom de voz, se é anormal ou se é anasalado, pode indicar uma deficiência na audição, que isso vai atrasar a comunicação, né, natural. Se a gente aprende ouvindo, se a audição não está boa, vai interferir. Então é uma coisa que você tem que ficar atento. E a outra coisa é a criança não reagir a sons. Então, tem um barulho alto do lado dela, ela não vira para olhar. Você chamá-la, ela não fazer contato. Isso também indica que seria bacana procurar um especialista. Bom, eu espero que eu tenha dado um panorama geral e dicas para vocês utilizarem com as crianças. E é isso, a gente pode estimulá-los e ajudá-los para que a coisa aconteça dentro do esperado, de forma tranquila, sem nenhuma pressão para nenhum dos lados. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Tchau, tchau!